E aí, vamos para mais um entendimento aqui bem rápido. Isso aqui é uma base que aí você vai conseguir entender praticamente toda essa questão de deuses, Deus, Jesus, se Jesus é Deus ou não, se Deus é Jesus, entendeu? Você vai entender essas coisas. Eu vou te dar uma base aqui, que é o conceito hierárquico do panteão cananeu, certo? Você vai ter uma base, daí você constrói o que você quiser, as ideias que você quiser. Inclusive essa base aqui, eu pedi para a inteligência artificial criar, né, assim, umas imagens, mas eu nunca conseguia fazer correto. Ela terminou, aí eu copiei isso aqui de uma imagem, isso aqui de outra, que eu mesmo para poder montar. Por quê? Porque a inteligência artificial, inclusive, ela tem um conjunto de informações que vai fornecer, quando alguém perguntar, daquilo que já foi fornecido a elas. Então, por exemplo, hoje a maioria das academias de teologia vai ensinar um panteão cananeu que não é compreensível. Você nunca sabe quem é Jesus, nunca sabe quem é Deus, nunca sabe quem é Baal, nunca sabe quem é a Astaroth. Eu vejo um bocado de gente, inclusive, aí se dizer rabino do judaísmo. Conheço, tenho um amigo, né, tudinho, gente bem da alta lá, mas eles não sabem até hoje compreender. E eu quero trazer uma base para vocês aqui. Inclusive, ó, se vocês quiserem, vocês podem bater um print aí, tá vendo? Bate um print, joga essa imagem na inteligência artificial e pergunta o que está de errado nessa imagem, certo? Ela vai dizer que somente está errado aqui uma parte aqui, ó, que é a partir desse momento aqui, que é onde vai surgir os filhos de El, né? Que é o Bene Elohim, que no caso vai ser, que é o conselho dos deuses, né? Que a gente vai encontrar que até a inteligência artificial, ela jogou para mim os textos, mas eu nem conferi. Mas quando eu olhei assim, eu devia citar Jó 1, já não é correto, muito certo, mas Provérbios, Salmos, Deuteronômio, e esse aqui tem um lá de Deuteronômio, que não ficou aqui, que é Deuteronômio, rapaz, é Deuteronômio 32, se não me engano. É o que é exatamente... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, eu consegui colocar aqui, ó, tá vendo? Pequenininho aqui. Enfim, você depois checa lá. Então é o seguinte, pessoal. A gente vai ter... Deixa eu botar aqui uma imagem. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui são os panteão que existe. Tá vendo? Olha, ó. Os deuses cananeu aqui, ó. Budista, azteca e tal. Tem tudinho aqui, ó. Isso, ó. Mesoamérica, os deuses da Mesoamérica, ó, tá vendo? Indonésia, os deuses da Indonésia, os deuses do Hindu, né? Ó, tudinho aqui, tá vendo? Então, tudo isso aqui são um conjunto de deuses, por isso que diz, é gods, porque tá em inglês, né? Aí vai dizer que é deuses, ou seja, um conjunto de deuses cananeu aqui, né? Cadê? Aqui, ó, cananeu, tá vendo? Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Então, aquele conjunto de deuses ali, de um conjunto dos deuses que existem por aí, as ideias que existem no mundo afora. Mas você vai entender tudinho esses deuses aí. Em partes aqui, porque ainda tem a compreensão dos anjos caídos, você lembra? Que é outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui, viu, pessoal? Os anjos que abandonaram, os caídos, não tem nada a ver com isso aqui é outra coisa, sabe? Vai acontecer um misticismo com esses 10 deuses aqui, né? 10 deuses, porque no caso são 70, né? Mas vai ter uma idolatria maior com 10. O primeiro lá vai ser Baal, né? O mais conhecido, né? Então vamos lá. Para a gente entender esse panteão, né? Que é o panteão cananeu, que é o que, no caso da religião, a maioria das pessoas crê, né? Jesus, filho de Deus e tal, para salvar essas coisas, né? Então, pronto. Aí o que vai acontecer? Vamos tentar entender agora, como eu disse, é uma base para você tentar compreender a parada lá. Vai existir, lá no princípio, certo? Elion, é o Pai Celestial. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é ele. Certo? Ninguém. Ele vai depois, não é que é depois, é porque tem algumas expressões que eu não consigo achar, certo? E você vai, como eu disse, eu vou tentar fazer umas bases aqui para você tentar entender. Então, de Elion, o Pai Celestial, ele vai decidir criar as coisas. Ele por si próprio, ele não cria, porque ele não é o Criador. Ele vai criar o próprio Criador. Tipo, alguma coisa que ele vai se vestir para poder começar a criar aquilo que é da matéria, porque ele é algo incompreensível. Ele é o Altíssimo, o Pai Celestial, o Elion, certo? É o tudo, é incompreensível. Não tem como falar dele, eu não posso nem falar dele aqui. Aí ele vai criar um ele mesmo,
né, abaixo dele, que é o criador da matéria, que vai criar tudo que vai existir, o reino celestial, o reino da matéria, tudo vai existir por meio do Filho, que é El, certo? Veja, eu não quero que você aceite, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Depois você pode fazer o que você quiser com esse entendimento. Se você vai acreditar ou não, se você vai seguir ou não, se você vai lá estudar ou não, o problema é seu. Eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui. No princípio era Elion. De Elion veio o El. El é filho de Elion, certo? Esse El aqui, ele é conhecido como o verbo, a palavra. É quando ele vai... Aí quando o Elion, o pai, vai criar, ele cria tudo por meio do verbo, que é El. Aí tudo que vai começar a existir vai ser por meio dele. Entendeu? Tá conseguindo entender, né? Por meio dele vão surgir os poderes. Que no caso a gente vai conhecer o primeiro poder aqui, ó, de Baal, que é o mais conhecido, não é o primeiro poder que é criado. Ele vai criar os poderes. São entidades, certo? Que não se comunicam com os homens. Veja, Baal representa o quê? A tempestade aqui é porque eu não estou vendo, tá muito pequenininho. A tempestade, mas é isso, é tempestade, o caos, né? Então, a tempestade, o caos é até outra, mas enfim, mas vamos levar pela tempestade. Então, ele vai criar tempestade. Então, na criação humana, vai ter a tempestade. Na criação humana, vai ter todos esses poderes, ó, a morte, porque a planta não nasce, morre, vai precisar da morte para poder, entendeu? Aí pronto, vai ter todos esses poderes. Todos esses poderes vieram de El, não veio de Elion. Vieram de Elion por meio de El. El cria os poderes que estão dentro da criação. Lá na frente vai vir um ser humano, certo? Aí Deus agora, o Pai, vai criar um homem por meio do Filho. Aí o Filho diz, porque o Pai é o arquiteto, o Filho é o Criador, que é conhecido como Javé, o Jeová, El, e o de Revavir, esse é o Criador, o Pai Eterno. Não é Elion, o Pai Celestial. O Pai Eterno revelou, quando ele encarnou na Terra, quem era o Pai. Ninguém sabia quem era o Pai Celestial. Todo mundo pensava que ele era. E depois veio a idolatria e as pessoas começaram a adorar os seus poderes, aquilo que estava abaixo dele. E aí ele vai dizer, não existe outro Deus, ele é Deus. Não existe outro Deus além dele, que são esses deuses que os seres humanos vão idolatrar. Entendeu? Então, o Deus Criador, que é filho de Elion, o Pai Celestial, vai dizer que não existe outro Deus além dele. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Ele vai encarnar, eu acho que tem até os textos aqui não, né? Não. Ele vai encarnar e aí vai habitar no meio dos homens, porque ele vem para resgatar aquilo que é seu. Porque ele não fez o ser humano, ele não falou para o Pai, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa, tá vendo? Veja, o Deus Criador vai falar para o Pai dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é esse entendimento que a gente recebeu aí, que é Deus que diz para o Filho, não, isso é maluquice, esquece isso aí. Eu estou apresentando uma ideia aqui para você tentar entender. Então o Pai, o Criador, é o Pai da criação, não é o Pai lá de cima não, você está entendendo? O Pai lá de cima é o Pai Celestial, que nunca foi revelado. Jesus disse, o Pai nunca foi revelado, ninguém nunca viu ou ouviu. O que vocês falaram no passado com El, sou eu. Eu sou. Não tá entendendo? Aí pronto. Aí esse El, o Pai Criador, é o próprio Jesus, o Verbo que encarnou. Ele lá, o Verbo, ele disse ao Pai Celestial, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a criação e a imagem desse Deus Criador, que é por isso que nós somos assim, é por isso que Jesus pôde vir assim, né? Entendeu? Porque a natureza dele é semelhante do Pai, mas é para a criação. Ele é o Criador, tá entendendo? Mas enfim, tá ficando quase no final aqui, então eu queria deixar esse entendimento aqui para vocês, certo? Os homens lá na frente que vão idolatrar isso aqui, depois vão idolatrar os anjos que vão ser vistos lá no tempo de Jared, do bisavô de Abraão, vão começar a idolatrar anjos no lugar de Deus, de El. Entendeu? Mas enfim, é isso aí. Ó, mais tarde, de noite, eu vou fazer uma live. E aí, quem quiser subir pra gente conversar e debater esses assuntos, fica à vontade. Tenho o maior prazer de escutar todo mundo, beleza?
Vamos lá.